Mercado Pago, seu banco digital está de cara nova. Seu dinheiro rende todos os dias e tem cartão de crédito com cashback na hora para acima de 100%. São recibo. Lucas 27. Nada para Deus é impossível, amém? Eu dou a oportunidade a Deconiza. A Dona Anne. Amém? Ô, glória! Deixo para as irmãs Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Paulo tá tudo doendo. Silas eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu nos deu graça ali. Não é agora que vamos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente for pensar que só para reclamar é o nosso fim, eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage, por favor. E se dessa prisão ele não nos libertar, com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Não faz assim, tu canta aí, eu oro aqui. Então começa assim: majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Todo eu tô todo machucado, mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Silas, acabou de acontecer, o chão acabou de tremer. O chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu. Paulo é dobrando, sentindo e aqui, fora adorando nele. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu acabei de sentir aqui, a corrente acabou de cair. A corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu. Jesus chegou, o carcereiro falou, não tem prisão que segura um adorador. Jesus chegou, Jesus chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um Paulo, tu tá sentindo o que eu tô sentindo, Paulo? Eu tô sentindo uma coisa muito boa aqui, Silas. O chão tremeu, as paredes se moveram, todos os presos foram soltos. Só que tem um problema, Paulo. O imperador da Roma vai nos chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos pra sair daqui. Eu já sei, eu vou falar assim, ó. Desceu na terra, ele é varão de guerra, forte, majestoso, todo poderoso. A ele a honra e toda a exaltação. Aqui o homem não brilha, só quem brilha
Eu vou dar oportunidade além da Esther. Amém. É Dona Maria que canta junto. São 72 horas de proteção. Deus está dizendo pra você: eu conheço todo o teu sofrer, o teu dilema. E se vai tudo bem, já faz dias que você não ora, mas sei que vem tentando confessar, mas não consegue nem comigo falar. Quantas vezes você diz vou desistir, tem chorado no meu quarto e eu vi. Você diz que vai parar, está cansado de errar. Será que Deus me abandonou? Aí Deus diz assim: te ajude e te sustento, pois sou eu teu alimento e nada vai faltar. Pois sou eu que te dá força, recebe agora alegria para caminhar. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro mais só pra você passar. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro mais só pra você passar e cantar vitória. Quantas vezes você diz vou desistir, tem chorado no meu quarto e eu ouvi. Você diz que vai parar, está cansado de errar. Será que Deus me abandonou? Te ajude e sustento, pois sou eu teu alimento e nada vai faltar. Pois sou eu que te dá força, recebe agora alegria para caminhar. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço
louvando esse hino, que Ele está visitando as dispensas do povo dele. O Senhor diz: não te preocupas, porque eu ouvi o teu clamor na cozinha, e eu, o Senhor, me levantarei para trazer a providência. Aleluia! Eu não sei para quem é, mas eu sei que tem direção certa. Vou dar oportunidade ao pastor Edson. Amém. Mas deixa ele está falando aí. Faz uma salvação. Um salve. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Estou feliz de estar aqui com os irmãos. E a pastora aqui trouxe uma palavra de revelação que já estava dentro do meu coração, de citar o Salmo 23. Deixa eu ver se eu abro aqui. Quando eu cheguei aqui, o Salmo 23 falou muito forte para mim. Vou abrir aqui a minha Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para juntos das águas de descanso. Interessante que acredito eu que Davi, ele pode ter escrito este salmo no período em que ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, porque ali ele estava meditando e olhando muitas vezes o abrigo do seu pai, e não tinha nenhuma pretensão que um dia seria rei, que seria alguém, mas o Senhor estava contemplando. E ele, como pastor de ovelha, ele sabia o que dar à ovelha, o que cuidar, o que administrar, estar atento por causa das raposas. Ele, como pastor, estava ali fazendo a vontade do Pai, porque o Pai tinha dito que ele deveria cuidar das ovelhas. Havia uma festa, havia celebração na sua família, na sua casa, mas ele estava cuidando daquilo que era do seu Pai. E eu entendendo que o Salmo 1 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Parece que esta frase está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada vai nos faltar. Falta sim, né? Falta aquilo que nós precisamos, o alimento, muitas vezes algo que a gente está precisando, mas o original desta palavra no hebraico está dizendo que o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará em nada. É o contrário, pode faltar tudo, mas porém o pastor, o Senhor, não pode faltar na sua vida. Ele é o pastor suficiente para suprir a minha e as tuas necessidades. Davi entendeu isto quando ele estava ali cuidando do abrigo de seu pai. Interessante que este pastor aqui, Davi, ele levava as suas ovelhas para os pastos verdejantes, porque as ovelhas não comem qualquer tipo de alimento. As ovelhas só comem pastos verdejantes, o melhor. E Davi tinha esse cuidado de procurar onde havia pastos verdejantes, para que as suas ovelhas ela fosse alimentada. A Bíblia fala também que ele levava as suas ovelhas para as águas de descanso. O que eu entendo que Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu sou o Senhor, o Deus da provisão. Eu sou Deus que provê todas as coisas que você e eu necessitam.
Então nesta noite Deus está dizendo que Ele vai prover o alimento, né? Ele vai prover o alimento. Me lembra agora de uma passagem bíblica, quando Jesus, vendo a ansiedade do povo, o interesse por estar ao redor dele, né? E o povo estava preocupado com o alimento, e ele disse: olhai para os lírios do campo, que florescem e que brotam na terra. Nem Salomão se vestiu como os lírios dos campos, como estão agora. Assim vale muito mais a vossa vida do que os lírios do campo. Eu quero dizer nesta noite que o Senhor, Ele vai providenciar o que está faltando na tua vida. Amém? Então Deus nesta noite está dizendo que Ele é o Deus que provê, mas também está preocupado com a necessidade da tua alma, né? Refrigera minha alma, guia-me por veredas de justiça, porque Ele é o Deus também, que Ele é o Deus que age para guardar o teu caminho, a tua entrada e a tua saída. Davi também tinha esse cuidado de contar as suas ovelhas, né? O pastor, ele sabe quantas ovelhas tem, porque quando as ovelhas estão entre as outras ovelhas de outros apriscos, de outros pastores, ele as chama pelo nome e elas lhe obedecem. Jesus disse: eu sou bom pastor e dei a minha vida pelas ovelhas, né? A pastora deve conhecer as suas ovelhas, né? Jesus também conhece as suas ovelhas. Eu quero dizer nesta noite que o Senhor te conhece, e que o Senhor não te deixará você se perder no meio da multidão, porque você tem uma identidade em Deus. Você tem a presença do pastor na sua vida. Ele te conhece de longe. Ele sabe o seu jeito, a sua maneira de ser. Ele te entende. E somente Ele é quem pode fazer algo por você. Porque muitos vêm e abandonam as ovelhas, né? Mas esse pastor não, ele tem dois instrumentos poderosos, chamado o bordão e o cajado, né? O cajado serve como vara para chamar para perto, e o bordão aproxima do bom pastor. Eu não sei o que nós vamos receber, o que você vai receber como ovelha, mas nesta noite o Senhor, Ele tem um bordão e Ele tem um cajado para trabalhar na nossa vida, através da palavra, porque a sua palavra não volta vazia. Quando as ovelhas estavam em perigo, esse bom pastor usava este bordão, usava esse cajado, deixava as 99 no canto e ia em busca daquela que estava perdida. Então eu quero dizer nesta noite, Deus vai em busca daqueles que estão perdidos, porque faz parte deste aprisco. Aleluia. Ele, como pastor, ele sabe que aquela ovelha que está perdida é muito mais preciosa. Você é muito mais precioso para Deus, porque ninguém pode te consertar, mas Jesus te conserta. Ele disse: eu sou bom pastor, eu dei a minha vida. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Ele é o Salvador. A palavra de Deus nos fala que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, olha, a ovelha muitas vezes pode até entrar em lugares de perigo, mas só tem um que pode entrar no vale, é o bom pastor. Ele tira as ovelhas do perigo. E por causa de mim, por causa de você, ovelhas que nesta noite se encontram em perigo, o Senhor vai buscar. O Senhor vai trazer para a sua presença. O Senhor vai trazer para o seu aprisco, amém? Porque Ele é o bom pastor. Eu quero deixar como meditação nesta noite que você é ovelha dele e que Jesus é o teu bom pastor e Ele suprirá todas as nossas necessidades. Está precisando de alguma coisa? Ele vai suprir, porque Ele é o bom pastor. Ele é o Adonai, Ele é o Yeshua HaMashiach, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus forte. Aleluia!
que não deixará você ficar sozinho. Davi estava sozinho no abrismo, né? Mas havia uma festa que Deus estava preparando para ele no meio dos seus irmãos. Deus vai começar a agir dentro da tua casa. O convidado principal é você que está cuidando do que é de Deus. Porque Davi não era desocupado. Davi estava trabalhando em prol do seu pai. E Deus achou graça nele para ele ser rei de Israel. Porém, a sua família precisava ver que Deus tinha o escolhido, amém? Eu quero agradecer a oportunidade, não vou cantá-lo nem nada, mas agradeço a pastora a oportunidade, que eu creio que nós temos hoje estudo, né? E eu quero ver hoje o estudo bíblico da palavra do Senhor. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A irmã Bel está com a oportunidade, amém? A louvar o Senhor. Dá um versículo para Jesus. Atos 2:12, tudo é no de repente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A gente nunca viu Deus perder. Glória a Deus, aleluia. Fizeram de tudo para me destruir, falando de mim, falando de mim. Fizeram de tudo para me destruir, falando de mim, falando de mim. Não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Oh, glória. Eu não estou sozinho, eu não sou assim, porque está comigo, e Ele é mais forte. Não tenha medo do perigo, Ele já venceu a morte, porque está comigo, e Ele é mais forte. Não tenha medo do perigo, Ele já venceu a morte. Calaram minha boca, não deixou falar, nunca quis me ouvir. Quero ver Deus tudo falar. Calaram minha boca, não deixou justificar, nunca quis me ouvir. Quero ver Deus tudo falar. O que eu não consegui dizer, agora Deus vai falar. Até mesmo que eu não ia dizer, você vai ter que escutar.
assim. Eu não sou assim, porque está comigo e Ele é mais forte. Não tenha medo do perigo, Ele já venceu a morte. Porque está comigo e Ele é mais forte. Não tenha medo do perigo, Ele já venceu a morte. Calaram minha boca, não deixou falar, nunca quis me ouvir. Quero ver Deus tudo falar. Calaram minha boca, não deixou justificar, nunca quis me ouvir. Quero ver Deus tudo falar. O que eu não consegui dizer, agora Deus vai falar. Até mesmo que eu não ia dizer, você vai ter que escutar. Eu sei que eu perdi pra você, com Deus eu vou ganhar. Eu nunca me dei pelo Deus, leão vai ter que ajoelhar. Tenho um acordo com você, só zombava de mim. Isso não pode acontecer, só queria o meu fim. O tanto que eu sofri aqui por alguém que não tem dó. O que Deus tem pra mim é muito melhor. O que Deus tem pra mim é muito melhor. Glória a Deus, é verdade, Jesus, Ele só tem o melhor pra todo mundo. Glória a Deus, aleluia. Eita, Jesus é forte. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ver, meu irmão, eu quero ver. Eu quero ver aqui o fogo queimar. Eu quero ver, meu irmão, eu quero ver o fogo santo queimar neste lugar. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Opera maravilhas, derrama o fogo santo, faz milagre acontecer. Opera maravilhas, derrama fogo santo, faz milagre acontecer. O fogo queima, o fogo queima, o fogo cai, e o inimigo não resiste, logo sai. O fogo queima, o fogo queima, o fogo cai, e o inimigo não resiste, logo sai. O nosso Deus se faz presente aqui, e Ele é santo, é poderoso, e em teu nome todo mal tem que sair. O nosso Deus se faz presente aqui, e Ele é santo, é poderoso, e em teu nome todo mal tem que sair. Sai, 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 em nome de Jesus.
Sai, 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 em nome de Jesus. Sai, 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 em nome de Jesus. E as doenças e os demônios têm que sair. O nosso Deus é forte e poderoso. Quando Ele fala, o inimigo obedece. Não tem nada que atrapalha. Derruba, muralhas e o inferno se estremece. O nosso Deus é forte e poderoso. Quando Ele fala, o inimigo obedece. Não tem nada que atrapalha. Derruba, muralhas e o inferno se estremece. E as doenças saem, saem. E os demônios saem, saem. Em nome de Jesus, todo mal sai, sai. Tem que sair. Ele já saiu, porque Ele é grande e é maravilhoso. Vamos dar um glória bem forte para Ele. Glória a Deus. Eu quero ver, meu irmão, eu quero ver. Eu quero ver e aqui o fogo queimar. Eu quero ver, meu irmão, eu quero ver o fogo santo queimar neste lugar. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Opera maravilhas, derrama fogo santo, faz milagre acontecer. Opera maravilhas, derrama fogo santo, faz milagre acontecer. O fogo queima, o fogo queima, o fogo cai. E o inimigo não resiste, logo sai. O fogo queima, o fogo queima, o fogo cai. E o inimigo não resiste, logo sai. O nosso Deus se faz presente aqui. E Ele é santo, é poderoso. E em teu nome todo mal tem que sair. O nosso Deus se faz presente aqui. E Ele é santo, é poderoso. E em teu nome todo mal tem que sair. O nosso Deus é forte e poderoso. Quando Ele fala, o inimigo obedece. Não tem nada que atrapalha. Derruba, muralhas e o inferno se estremece. O nosso Deus é forte e poderoso. Quando Ele fala, o inimigo obedece. Não tem nada que atrapalha. Derruba, muralhas e o inferno se estremece. E as doenças saem, saem. E os demônios saem, saem. Em nome de Jesus, todo mal sai, sai. Tem que sair. Oh, glória, já saiu. Porque Ele tem poder, gente, para retirar todo o mal. Eita, olha, obrigado pela oportunidade que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coisa boa é a gente sentir a presença de Deus. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Som. Eu vou louvar um hino rapidinho aqui. Enquanto isso, nós vamos estar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e oferta. A palavra do Senhor diz em Malaquias 3 e 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, para que haja mantimento. Nós temos respaldo, irmãos, que quando nós cumprimos com aquilo que está escrito na palavra, o Senhor, Ele cuida de nós. Quando eu tiro a minha primícia, quando eu tiro o meu dízimo e a minha oferta, inclusive hoje, né?
Estamos aí num portal profético, onde nós não podemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias, que é na festa de Pêssar, que começou sexta-feira passada. E vocês vão entender aqui um pouquinho sobre esse assunto. O Senhor, Ele cuida de nós. É uma das coisas que a gente tem que fazer, né? Para que a gente venha prosperar. Porque, como o apóstolo ele falou aqui na quarta-feira, as pessoas pedem oração para que a gente venha abençoar a vida financeira. Mas a palavra de Deus diz que não tem como a pessoa ser abençoada se ela não cumpre princípios. E quando eu não cumpro o princípio, eu quebro esse princípio e eu sou quebrado pelo mesmo princípio. Então, o que é que vai valer? A palavra de Deus ou a oração do pastor? A palavra de Deus. Então, para prosperidade chegar na minha e na tua vida, não tem como se a gente não cumprir os princípios, que é a primícia, que é o dízimo, que é a oferta. A primícia, ela é santificação. O dízimo é proteção. A oferta multiplica. Se existe algo que desata a prosperidade na vida de um cristão, é cumprir esses três princípios bíblicos. E eu vivo isso, porque quando eu descobri o poder de fazer valer na minha vida o que está escrito na palavra do Senhor, eu comecei a desfrutar da prosperidade. E as pessoas acham que prosperidade é você ter muito dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. A prosperidade está ligada em todas as áreas da tua vida. A prosperidade divina está em você não sentir falta de algo, em não você sentir falta de nada. É claro que a gente, como ser humano, quer sempre mais, porque a nossa carne, ela quer sempre mais. Mas quando nós cumprimos os princípios bíblicos, nós vemos a prosperidade do Senhor chegar em nossas vidas, amém? Então, com esse hino, tem um gasofilácio aqui pequenininho que nós providenciamos para aposentar a salva. E aí você se levanta, o QR Code está aqui para quem quiser ofertar no Pix, amém? Aleluia. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Ele te diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Glória a Deus. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho
ele terá encontro com alguém. O Senhor ouviu quando a senhora disse: Senhor, eu não aguento mais essa situação. Eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor diz para a senhora nessa noite: descanse o seu coração, porque eu, o Senhor, irei ter encontro com alguém na terra por amor a ti. E do jeito que eu fizer, me agradece, porque nada será para a morte, mas para a glória. Porque alguém vai ter que me ver, alguém vai ter que saber que é o Senhor, sou Deus que cuido. Sou eu que cuido dos meus, tenho eu contemplado cada passo, tenho eu contemplado cada lágrima. Alguém está achando que pode brincar com a senhora, mas o Senhor está olhando e está vendo a minha serva. Diga para a minha serva que eu vou ter encontro na terra. Pode contar os dias. Alguém soltou uma palavra contra a sua vida. Alguém lhe disse algo e o Senhor ouviu e não se agradou. E o Senhor me diz aqui nessa noite: não é de todo jeito, não é assim que vai mexer com a senhora, porque eu sou Deus que guarda os meus. Eu terei encontro na terra. Como eu fizer, me agradece. Só até aqui, não mais adiante. Amém? Vamos estar entrando na nossa aula de ensino, no nosso culto profético, né? Escola de Profetas. Meu Deus. O Senhor tem livrado até da morte. O Espírito Santo de Deus tem livrado da morte por amor à senhora. Mas ele é como se ele não tivesse agradecido as suas orações, porque é sempre assim, né? A gente ora tanto por alguém, mas a ingratidão é tão grande, mas se a gente for olhar a ingratidão, a gente não fica nem na presença de Deus. Mas Deus diz nessa noite para a senhora: eu livrei da morte o homem sanguinário, armou a arapuca para invadir a sua casa. Mas eu estava com as minhas mãos estendidas sobre aquele lugar, porque quando o diabo olhou, viu a minha muralha de fogo e bateu por retirada. Até hoje, ele não sabe por que ele não conseguiu executar. Foi a minha mão, o Senhor manda lhe dizer. Foi a minha mão. Porque o inimigo, ele trama e ele diz assim: eu vou fazer algo contra a vida de alguém, mas não sabe que aquela vida está debaixo do joelho de alguém. E quando o inimigo, ele trama algo contra a gente e tem alguém orando pela nossa vida, a pessoa nem sabe. Aleluia. Mas o Senhor disse: vou eu ter encontro na terra. Pode marcar que dia é hoje. O Senhor terá encontro. E muitos saberão que Deus é na sua vida. Amém? Eu já tinha falado, né? Nós andamos em tempos e estações bíblicas. E aqui está as festas bíblicas do Senhor, né? O calendário de Deus é esse aqui. E nós temos 7 festas bíblicas. Só que fomos roubados. Porque o Papa Gregoriano, ele, quando foi eleito, ele modificou o calendário de Deus.
Por quê? Com um propósito. Porque o inimigo ele vai querer sempre roubar o povo de Deus. Mas louve ao Senhor, porque Ele tem levantado homens e mulheres que têm trazido esse entendimento para a igreja de hoje. Nós estamos vendo uma reforma apostólica e profética chegando no Brasil, e cada vez mais estamos vendo que as coisas que estavam esquecidas estão vindo à tona, inclusive as festas bíblicas, porque eu confesso que comemorava tudo que o calendário gregoriano ele nos oferece, mas louvo ao Senhor que fazem 4 anos que nós andamos no tempo de Deus. Quando nós andamos no tempo do Senhor, nós não somos roubados, nós não nos cansamos, nós não nos frustramos e não ficamos frustrados com Deus, porque muitas das vezes as pessoas não entendem o calendário, não se esforçam para aprender, para estudar e acaba sendo roubado. E o que acontece? Ah, Deus esqueceu de mim. Aí vai fazer guerra no momento que é para estar no descanso. Aí vai descansar no momento que é para fazer guerra. Aí acaba acontecendo o quê? Frustração. E acaba culpando Deus, quando na realidade Deus determinou tudo. E Eclesiastes nos diz que há um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. Então, aqui nós vemos a primeira festa bíblica que se chama no mês de Nissan, que é o primeiro mês bíblico, chama-se Nissan. E nesse mês nós temos 3 festas, que a primeira é Pessa, a segunda é pães em levaduras, que é o Hamashix, e a terceira é a festa das primícias. Então aqui só tem as 7 principais festas que nós temos que nos apresentar diante de Deus e comemorar. Por que a gente não comemora as festas bíblicas? Por quê? Se é a festa do nosso Senhor, as 7 principais festas estão aqui e vocês vão começar a andar, porque nós vamos estar aí ensinando para vocês, né, aqueles que tiverem interesse em aprender. Mas dessas festas todas aqui, a que eu mais comemorei foi o Yom Kippur. Todo ano a gente faz Yom Kippur, né? Eu confesso que eu não dava muita atenção às outras, mas eu comecei a estudar e o Senhor nos trouxe a revelação que é necessário nós estarmos comemorando todas as festas para que nós não venhamos andar em ciclos repetitivos. Mas Yom Kippur fazem 5 anos esse ano que eu vou estar aqui, 24 horas de jejum com a igreja. Com quem quiser participar, é 24 horas humilhando a nossa alma, né? É lá para setembro, outubro, mais ou menos, porque é sempre meados ou início de outubro, meados de setembro ou início de outubro. Mas hoje nós vamos falar sobre Pessa. Pessa não tem nada a ver com ovo de Páscoa e com coelho. E eu vou ler para vocês, né, onde está escrito. Aqui as passagens bíblicas estão aqui e nós vamos ver o que a palavra do Senhor diz sobre o que está escrito aí. Levítico 23 e 5. Aonde diz assim, no primeiro mês, Levítico 23 e o capítulo 5, versículo 5 diz assim: no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos
15 dias deste mês é a festa dos asmos, que em outras traduções diz pães asmo. Os asmos do Senhor, 7 dias comerei os pães asmo, e no 7º dia terei santa convocação. Nenhuma obra civil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação e nenhuma obra civil fareis. Aqui nós estamos vendo ele falar que 14 de Nissan, que foi sexta-feira passada, no finalzinho da tarde, por quê? Aí as pessoas assim, mas isso aí você está judaizando a igreja. Não, irmãos, eu não estou judaizando nada, tá? Na palavra. O calendário judaico, eles acompanham, é diferente, porque eles acompanham a Bíblia. E a Bíblia diz assim, que no finalzinho da tarde, por quê? Porque os judeus, o calendário judaico, ele não começa e termina ao dia, meia-noite, como é o calendário gregoriano, e sim ao pôr do sol. Por isso que tem dizendo aqui na palavra, no finalzinho da tarde, porque é quando vira o dia para eles, porque eles acompanham isso aqui. Eles andam nesse tempo, eles não andam no calendário gregoriano. Então aqui eu estou apresentando para vocês Peça, que significa passar por cima, né? A gente vai agora para Êxodo 12. Êxodo 12 e o 5. Estamos numa janela profética que ela começou sexta-feira passada e que pela Bíblia nós teremos que nos apresentar diante ao Senhor com uma oferta de cordeiro, né? Só que naquela época eles realmente matavam um cordeiro e apresentavam ao Senhor. Hoje, nos nossos tempos, né? No tempo que nós vivemos, nós não trabalhamos com cordeiro. A gente não pode matar um cordeiro e dar como sacrifício ao Senhor. Então o que é que a gente faz? Uma oferta de cordeiro. Qual é essa oferta de cordeiro? Um cordeiro em média hoje é entre 450 a 2 mil reais. É o valor de um cordeiro. E aqui na palavra do Senhor diz assim: o cordeiro ou cabrito sem mácula, um macho e um ano, no qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia do mês, que é o 14º dia do mês de Nissan. Aí ele diz assim: e todo ajuntamento e toda consagração de Israel sacrificará à tarde. Lembre-se que sempre é no finalzinho da tarde, que é quando vira o dia para eles. E tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e nas vegas da porta, nas casas em que eles comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com os pães asmos, com ervas amargas, e a comerão. Então aqui o que ele está dizendo? Ele está falando, eu estou falando aqui especificamente hoje, trazendo para os dias de hoje sobre a oferta, né? Porque muitos dizem, mas não existe mais isso. Existe, porque a palavra do Senhor fala. E está aqui 2 pessoas que já fez cordeiro, eu e minha mãe, não foi? Ela já fez em Yom Kippur e eu já fiz também, porque em Yom Kippur também a gente pode fazer uma oferta de cordeiro. E eu fiz uma oferta de cordeiro pela minha filha, no ano passado, pelo resgate de primogenitura dela. E vocês vão começar a entender agora porque é peça. E o Senhor Jesus, as pessoas ligam que ele morreu e ressuscitou próximo à Páscoa, porque foi muito próximo mesmo. A palavra
próximo, então eles ligam Pêssah a Páscoa. E vocês vão ver aqui. Aí Êxodo 5 e o 13 diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes vendo, o sangue, passarei por cima de vós. Por isso que chama-se Pêssah, porque Pêssah significa passar por cima. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa do Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. O que é que significa estatuto perpétuo, irmãos? É uma coisa que vamos fazer sempre. Ou seja, o Senhor está dizendo que não é só para eles ali. Ele está dando uma ordenança que vamos estar comemorando Pêssah como estatuto perpétuo. Enquanto nós tivermos vida, vamos estar comemorando. Temos que comemorar, temos a obrigação de comemorar Pêssah. Não podemos deixar de comemorar. Então esse ano nós não comemoramos aqui, vocês, mas a gente comemorou semana passada em casa. Depois do culto aqui a gente foi para casa e comemorou. Nos apresentamos diante do Senhor, fizemos a nossa festa ali entre nós, porque não deu tempo suficiente da gente se preparar para fazer uma festa aqui de Pêssah. Mas o ano que vem, se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui. Não, é com o que a gente tiver, menos que só que tem que ter pães asmos, não pode ter fermento. Inclusive hoje eu tirei as coisas que tinha fermento do meu armário, que nós vamos ver mais para frente aqui, que temos que tirar tudo que tem fermento, né? O fermento ele simboliza o pecado, o ego, né? Tudo que seja de como é que eu posso dizer, tanto espiritualmente como no físico, a gente tem que recolher todos os alimentos que tiver fermento. Porque olha o que diz na palavra do Senhor. Êxodo, o 5, o 12 e o 14 diz assim. O 14 não, o 14 eu acabei de ler, né? O 15. 7 dias comerei pães asmos. E o primeiro dia tirarei todo o fermento das vossas casas, porque aquele que comer pão com fermento, desde o primeiro dia ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então, o Senhor ele nos dá aqui um comando para que a gente venha tirar todo o que tiver fermento de nosso armário. E eu amarrei, né? A gente não vai jogar fora, claro, mas a gente tem que tirar de dentro de casa. São 7 dias. Então eu tirei sexta-feira passada tudo que tinha de fermento, né? E separei, botei do lado de fora da casa. E tá lá ainda, nem peguei. Tá lá. Eu vou pegar amanhã. Eu já posso pegar hoje, porque já virou o dia. Então, a gente leu aqui, olha. A gente leu aqui e aqui. Agora nós vamos ler aqui. Êxodo 12, o 17 e o 19. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, que guardareis o dia das vossas gerações por estatuto perpétuo. Mais uma vez o Senhor está dizendo que a gente tem que guardar essa festa. A gente tem que nos apresentar, né, comemorando como estatuto perpétuo. Aí o 19, o 18 diz assim: no primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde, ou seja, do dia 14 até hoje, ou seja, de sexta-feira passada até hoje à tarde. Hoje de tarde a gente está tranquilo, né? Está livre para botar as coisas dentro de casa. Aí o 19 diz assim: por 7 dias não
se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer um que comer pão é levado. Aí ele repete o que tem dizendo no Êxodo 12 e o 8. Ele repete o que tem dizendo, a mesma coisa. Ele repete 2 vezes isso na palavra. Aí ele diz assim: porque qualquer um que comer pão é levado, aquela alma será cortada da consagração de Israel. E assim o estrangeiro, que somos nós, tá vendo? Nós somos estrangeiros. Por quê? Porque ele está falando de Israel. Aqui ele está falando de Israel. Mas ele diz aqui: assim o estrangeiro como da terra natural. Nenhuma coisa elevada comereis em todas as vossas habitações, comereis apenas pães asmos. Então, eu fiz, o pães asmos com óleo do azeite, o trigo sem fermento e água e sal. E a gente comeu, a gente fez lá semana passada, E por que isso? Então agora a gente leu aqui. Então a gente está cumprindo o que está escrito na palavra do Senhor. Então, isso aqui é uma adoração a Astarote. Quem aqui já ouviu falar em Astarote? Mas você sabia que tem ela na Bíblia? Já ouviu, pastor? Tem ela na Bíblia. Então, ela é a deusa da fertilidade. E o coelhinho, ele é muito o quê? Eu já criei coelho. E a minha coelha, ela procriava que nem parecia. Eu não sei como era aquilo. Então, você sabia que a Playboy, ela tem um símbolo do coelho por causa disso? Porque é uma adoração a Astarote. E onde é que nós vamos ver Astarote? 1 Reis 11. E olha quem foi que adorou a Astarote. O homem mais rico da Bíblia, Salomão. 1 Reis 11 e o 5 diz assim: porque Salomão andou em seguimento de Astarote. Tá vendo aí que aqui a gente trabalha em cima da Bíblia, a gente não prega heresia. A gente trabalha e anda no tempo e estação do Senhor. E vamos estar aqui passando isso para vocês. E sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, e suas mulheres lhe pertencia o coração para seguir o trono de deuses. E o coração não era perfeito para o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom. Milcom, aqui na minha tradução, mas em outras traduções tem dizendo Moloque. Quem sabe quem é Moloque? Sabe não? Moloque ele é, porque ele ainda continua fazendo. Ele é o demônio que está por trás das pessoas que praticam abortos, que rejeitam crianças na barriga. Quem está por trás dessa, como é que eu posso dizer, dessa influência é Moloque. Aí pode ser Moloque ou Micom, porque na minha tradução daqui tem Micom. E é abominável dos amonitas. E assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. Então aqui nós vemos o rei Salomão, em adoração a Astarote. Então por que quiseram tirar a peça
Deus de Israel. Então, irmãos, eles faziam isso aqui e eles queriam que o povo adorasse a Astarote e a Moloque. Mas Deus, como Ele é onisciente, onipresente e onipotente, Ele sempre irá trazer para nós, né, uma saída. Então, significa peça passar por cima. Quando Ele sacrificou o cordeiro, mandou passar nos umbrais da casa, porque quando o demônio que fosse pegar os primogênitos, ele ia passar e ver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Então, o espírito da morte, quando passasse, que olhasse e disse: aquela casa eu não vou tocar. Por quê? Porque tem o sangue do cordeiro nos umbrais. Então, eles passavam por cima, por isso que chama-se peça, porque é passar por cima. Então, não tem a ver com... Como é que eu posso dizer para você? Essa festa não tem a ver com a morte e a ressurreição de Cristo, mas sim a libertação do povo para caminhar e adorar Jesus. E adorar o Deus de Israel. Entendeu? Então, quando eu e você compra ovos de Páscoa, né? E coloca na cabeça das crianças que não existe essa história do coelhinho da Páscoa, nós estamos fazendo adoração a Astarote. Então nós não aconselhamos, né, você deixar de adorar a Deus por causa de um dia para estar adorando ao Senhor com o ovo da Páscoa. Porque a Páscoa não significa ovo e nem coelho. A Páscoa significa o cordeiro. A Páscoa é o leão da tribo de Judá, que é Jesus, que foi morto na cruz do Calvário por nós. Então, quando eu coloco isso na cabeça da minha filha, eu estou criando uma falsa ilusão nela. Então, o que é que eu disse para ela? O Senhor Jesus, Ele não coloca ovos e Ele nem é coelho. Então, eu falo sempre a verdade para ela. As pessoas até, mas ele é muito criança. Não, mas ele é criança que tem que ir crescendo com uma mentalidade bíblica para entender, né? Então, eu vou fazer o quê? Se eu ganhei um ovo da Páscoa, eu vou dizer para você o que você vai fazer. Se você não comprou com seu dinheiro, você vai orar cancelando a consagração, porque é uma consagração a ela. Se você botar na internet, você vai ver uma mulher bem bonita, rodeada de ovos de Páscoa, é como os ovinhos. Por isso que veio a ideia do ovo da Páscoa. Por isso que veio a ideia do coelhinho, porque na cabeça do povo, né, é tudo para fantasiar e nos roubar. Porque uma vez que eu deixo de adorar o Senhor na festa de Pêssar, cumprindo o que está escrito na palavra, para adorar Jesus aqui, pensando que estou adorando, eu estou sendo roubada. Eu estou sendo enganada, roubada no tempo. E o que acontece? Eu estou trazendo maldição, porque eu estou adorando outros deuses. E quando o Senhor diz em Êxodo 5, 25, não adorareis a outros deuses, porque eu sou Deus zeloso. Então Ele tem ciúme de mim e de você. Você está entendendo como é sério isso aqui? Por isso que é uma falsa Páscoa. A verdadeira Páscoa é essa peça aqui. É quando isso tem a ver com libertação. Não tem a ver com o ovo de Páscoa e nem coelhinho da Páscoa. Vocês entenderam como é sério isso? Então, quando eu ando no tempo de Deus, eu não sou roubada. E vocês aqui estão entrando num ciclo onde o diabo não vai roubar a sua colheita. Porque nós vamos começar a cumprir todas as festas com vocês. Nós fizemos Purim, não foi manhã em casa? A igreja não estava aberta, a gente comemorou Purim. A gente comemorou agora Pêssar, semana passada. E vamos para a festa da Sucote e Pentecostes. Nós vamos fazer Pentecostes aqui. Purim é com frutas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês com isso? O Senhor está trazendo para vocês um novo tempo. Está trazendo para vocês um novo ensinamento, onde o povo que anda na religiosidade
acha que isso aqui é besteira. Mas aonde eu sou ignorante é aonde o inimigo me rouba, é aonde ele me prende. Então, onde eu sou ignorante, a ignorância não é você falar mal com alguém, ignorância é você não ter o conhecimento, é aonde ele vai me prender, vai me aprisionar. Mas quando o entendimento chega ao nosso espírito, nós entramos em libertação. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Está fazendo sentido? Então, não é para entrar na casa de nós cristãos o ovo da Páscoa, porque eu estou sabendo que eu estou adorando a outros deuses. Não tem. Na Bíblia não tem. Na Bíblia só fala sobre Astarote, que é a deusa da fertilidade. E eles ligam o coelho da Páscoa ao ovo da Páscoa. Por quê? Porque o coelho é um símbolo de fertilidade. Ou seja, ele produz muito. Não é à toa que a Playboy, a capa da Playboy é um coelhinho. Por quê? Porque ele é a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade e da sensualidade. Entendeu? Consagrados à entidade que é Astarote e Moloque. Moloque por quê? Porque quando você entra num ciclo de prostituição, num ciclo de sensualidade e de fertilidade, vai haver o que ali? Filhos bastardos. E quando tem os filhos bastardos, quem é o pai dos filhos bastardos? Moloque. Por quê? Porque a aliança, o sexo é uma aliança que só pode ser feito dentro do casamento. O Senhor fez o sexo para ser feito dentro do casamento. Uma vez que nós temos filhos fora da aliança do casamento, o pai dessas crianças espiritualmente é Moloque. Por quê? Bastardia espiritual. Você está entendendo? Isso aqui é profundo, irmãos. E eu confesso que eu passei por situações, experiências com Moloque, e eu entrei no vale de Moloque espiritualmente. Então eu tive uma experiência com Moloque. O Senhor me levou em espírito e eu tive a experiência de ver esse principado, né? Esse demônio que é terrível. E eu fui, né? Eu entrei em espírito no lago de Moloque. Eu sei que isso aqui, para alguns, possa ser até que não acredite, mas é a minha experiência espiritual que cada um tem. E eu tive o desprazer de me deparar de frente a Moloque, aquele demônio terrível, mas eu não estava sozinha, eu estava com os anjos do Senhor me guardando. Eu não entrei só, porque a gente não pode entrar sozinha. Eu tenho paternidade espiritual, eu tenho patente espiritual para fazer isso. Então eu entrei, eu fiz, né, o resgate do Vale de Moloque, que nós também trabalhamos resgatando, né, crianças que já foram abortadas, porque para o mundo espiritual tanto faz o aborto ser espontâneo ou provocado. Para o mundo espiritual é igual. Vai para o Vale de Moloque, a alma dessa criança, onde muitos se enganam e dizem assim: perdeu a criança, tá com o Senhor. Não tá com Moloque. Mas o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus que andam no Espírito e que trabalham na libertação a fundo. E isso não é brincadeira, é algo muito sério. Porque depois que eu passei por essa experiência, uma das coisas que destravou na minha vida, que era travada, só Jesus tinha misericórdia, era a minha vida financeira. E depois que eu passei por esse tipo de libertação, porque eu sei que isso é assunto para outra aula, mas como nós temos tempo, eu vou liberar aqui um pouquinho para vocês entenderem. Eu fui gerada numa sepultura. Como assim numa sepultura? Antes de mim, minha mãe perdeu um bebê com 5 meses. Era um menino. E eu vou contar aqui esse testemunho porque eu tenho vida com Deus e eu tenho experiência, tanto espiritual como no físico. Então eu estou com um pouquinho de tempo ali, eu vou contar para vocês, mas deixa eu só resumir aqui. Vocês entenderam o motivo da Páscoa? A nossa Páscoa é Jesus.
E ele nos ensina aqui que não devemos adorar ele com esses símbolos, porque são símbolos satânicos. Quando eu estou adorando ao Senhor com esses dois símbolos aqui, ele está se entristecendo comigo e eu estou trazendo maldição para minha vida e para minha família. Amém? Vocês entenderam? Ficou claro que nós não devemos adorar o Senhor. E quando for vindo as outras festas, vocês vão começar a entender ainda mais, porque o que está por trás da Páscoa do ovo e do coelho é Astarote, é adoração a ela. Tudo que vier é adoração a ela. Amém? E as outras festas bíblicas a gente vai comemorar com vocês aqui, ensinar. E as festas do calendário gregoriano, não se engane, tem sempre alguma entidade por trás. Sempre tem. O Natal não tem nada a ver com Jesus, é a Saturnália, mas isso é assunto para uma outra aula profética que você vai aprender bem antes de chegar ao Natal. O Ano Novo também, o Deus Ano. A gente também não comemora Ano Novo, não comemoramos Natal, não comemoramos Dia das Mães, Dia dos Pais, porque é a adoração a deusa Maia, ao Deus Apolo. Tudo isso vocês vão aprender. E quando vocês começarem a praticar isso, a vida de vocês vai mudar completamente. Amém? Então eu vou contar agora um pouquinho do meu testemunho em relação a isso. Fazem 2 anos. Irmãos, eu quero dizer para vocês que libertação é algo contínuo. Libertação não é algo que eu vou passar aqui hoje e eu estou liberta de tudo, não. Libertação é algo progressivo. Quem disser que vai passar por uma libertação, chegou no mundo, é um processo de carrapicho, vai tirando os carrapichos. E eu já estava com o ministério, já passei por vários tipos de libertação, né, de quando eu me converti, de 10 anos atrás para cá. E a gente vai caminhando e vai buscando ao Senhor. E eu dizia, meu Deus, o que acontece na minha vida? Porque eu sou primicista, eu sou dizimista, eu sou ofertante. E as coisas não destravam. E eu, depois de tanto orar, tanto jejuar, veio ao meu espírito a revelação. Aí eu estava no meu quarto de oração. E o Senhor me trouxe no Espírito e disse assim para mim, ele falou muito nítido, você lembra que a sua mãe perdeu um bebê antes de você? Aí eu disse, sim, mas o que é que tem a ver o bebê comigo? Ele disse, tem tudo a ver. Aí eu disse, mas Senhor, eu não estou entendendo. E isso é no meu momento de oração com ele. E ele começou a destrinchar para mim o motivo no qual a minha vida estava travada. Que coisas na minha vida, eu olhava para trás, eu entrei em várias empresas multinacionais e eu não conseguia ficar na empresa. Na facilidade que eu tinha de entrar na empresa, era a mesma facilidade que eu tinha, a mesma velocidade que eu tinha para entrar, a velocidade que eu tinha para sair, ninguém entendia. Eu dizia, tem algo espiritual. E isso eu era do mundo. E a minha vida eu sofri, porque uma das áreas que mais ataca é a vida sentimental e a vida profissional financeira, porque a profissional automaticamente liga a financeira. E ali, no meu momento de oração, o Senhor foi e trouxe ao meu entendimento. E eu disse, e o que é que eu preciso fazer? Ele disse, você vai ligar para seus pais espirituais e você vai pedir para eles uma pauta de oração. E você vai fazer essa pauta de oração e você vai selar com uma oferta tudo que tiver na pauta de oração. Só que eu não sabia que os meus pais espirituais, ele tinha essa pauta de oração. Mas Deus, ele sabe de tudo, não sabe? E aí, eu entrei em contato com os apóstolos, que são uma bênção. E eu cheguei e conversei com meu esposo, eu disse, Serginho, o Espírito Santo disse que eu precisava passar por uma libertação. Para você ver, já era consagrada apóstola, já tinha tempo de ministério, mas só depois de muito tempo o Espírito Santo trouxe para aquele momento, porque ele sempre vai trazer para um momento
que você está precisando, o que você precisa passar de libertação. Aí eu disse, então tá certo. Vamos nos preparar para fazer? Vamos. Liguei para os meus apóstolos e eu contei para eles, estava no meu momento de oração e o Espírito Santo me disse que eu tinha que entrar em contato com vocês para pedir uma pauta de oração e passar por essa pauta, fazer essa pauta de oração, fazer essa ministração e no final selar com uma oferta. Aí contei que minha mãe tinha perdido uma criança, mas eu não estava entendendo o que era que o Espírito Santo estava trazendo para mim naquele momento. Aí foi quando a minha apóstola disse assim, eu já entendi tudo. Olhe para o seu irmão e diga assim, Deus vai trazer para você alguém que vai entender toda a tua situação. E ali a minha apóstola disse assim, olha, eu vou lhe explicar como funciona. A sua mãe perdeu uma criança e essa criança, biblicamente, a alma dessa criança, ela não está em Deus e você está presa em uma região de cativeiro e a sua mãe também. E a criança também, a alma da criança. Por isso que a sua vida... Aí ela começou a falar que ela é muito sábia. Pense numa mulher que eu tenho inspiração. Pense numa mulher que eu digo, Jesus, eu quero um pouquinho dessa unção que está sobre a vida dela. Ela disse, minha filha, eu garanto a você, eu tenho certeza que você passou por uma vida financeira estagnada, uma vida sentimental destruída. Eu disse, eu passei por tudo isso, apóstolo, porque ela sabia o que eu estava passando, sem eu contar nada. E eu comecei a contar que minha mãe tinha tido uma criança. Essa criança faleceu com 5 meses, não chegou, né, o primogênito. Lembra da história da Páscoa, da Peça? O resgate aos primogênitos. O espírito da morte vai visitar a casa que tem os primogênitos para ceifar. Por isso que eu resgatei logo a minha filha, porque eu não sou besta. Porque essa criança seguia, essa criança sofria perseguição espiritual desde o meu ventre. Só eu e Deus sabe. Mas as perseguições espirituais passou quando eu resgatei ela no reino espiritual e ela está liberada. Então, eu disse para ela, eu preciso passar por essa libertação, apóstolo. Ela disse, sim, o Espírito Santo falou com você. Ele disse o que você... Ele disse algo e você veio para mim e eu já sei tudo o que vai acontecer com você. Eu disse, amém. Você está pronta? Eu disse, estou. Eu estou sempre pronta para a libertação. Foi para me libertar, tirar do Egito. Eu disse, eu quero. Você já tem a oferta? Eu disse, eu não tenho não, mas eu vou arrumar a oferta, eu vou levantar minha oferta. Ela disse, então eu vou enviar para você. Você está autorizada a passar por esse tipo de libertação. Eu não vou fazer com você, o seu marido e você tem patente espiritual para isso, sente com ele e faça. Ela me enviou e naquele momento eu fui arrebatada em espírito. Enquanto ele estava fazendo a ministração, eu fiquei deitada e ele me ministrou do início ao fim. Enquanto ele ministrava, eu estava em espírito, eu entrei, né, no reino do espírito e eu literalmente vi, eu resgatei aquela criança, dei um nome para ela, né, a alma daquela criança. Irmãos, é terrível. Eu vou contar, não estou contando para você aqui a minha experiência espiritual. Quando eu entrei nos portões, porque tem um portão, eu estava literalmente com 2 anjos de guerra muito grandes que andam no nosso ministério. E eles entraram comigo, e quando eles entraram comigo, de imediato uma serpente veio tentar agarrar no meu espírito, mas os anjos não deixaram, porque eu precisava passar por aquele lugar e chegar até o lago de Moloque, aonde eu cheguei e pedi para que o anjo trouxesse para mim a criança, para eu dar o nome. E eu peguei nos meus braços, isso em espírito, peguei nos meus braços aquela criança, dei o nome, porque a gente não pode apresentar para Deus nada sem identidade. Nós servimos a um Deus que quer tudo com identificação. Então eu dei um nome para aquela criança. E ali o anjo do Senhor levou aquela criança para o seio de Abraão. Quando o demônio Moloque viu que eu ia entrar para resgatar aquela criança, ele lança como fosse um canudo, que é como se fosse um ferro que pega na cabeça da criança. Ou seja, os pais sofrem
E quem foi gerado também, após a morte daquela criança, sofre. Então, o espírito de morte visitou o útero da minha mãe. E automaticamente eu fui gerada numa sepultura. Por quê? Porque existia um espírito que tinha visitado o útero antes de eu ser gerada. E quando eu fui gerada, o espírito de morte queria abortar as coisas da minha vida. Começando pela minha vida, porque eu tive uma vida praticamente de 6 anos seguidos, que era uma briga. O espírito da morte querendo tirar minha vida. Foi arma na minha cabeça, foi facão, foi eu que pessoas que tentou me afogar numa piscina. Irmãos, eu tenho vida com Deus. Eu não caí aqui de paraquedas, não. Só eu e Deus sabe. Então, o espírito da morte, ele andava e queria ceifar com a minha vida. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o plano de Deus sempre será maior do que o plano do inimigo, na minha e na sua vida. Então, quando eu saí daquele local, quando eu saí daquele lugar, eu senti um alívio tremendo. Voltei chorando muito. E quando eu voltei, a minha mão, eu estava deitada, né? A minha mão, ela estava levantada assim, a outra estava deitada na cama, e a mão estava assim. O anjo levantou a minha mão, porque no final dessa ministração, a pessoa que está ministrando segura na mão, só que o anjo levantou a minha mão primeiro do que ele. Ele estava do meu lado, e ele, quando ia pegar a minha mão, eu senti o anjo segurar na minha mão, e a minha mão ficou assim, preparada, esperando a mão dele encaixar aqui na minha. E ali, ele terminou a ministração, me gerando no Espírito novamente. Eu fui gerada 9 meses pela palavra de Deus. Ele citava para mim versículos bíblicos, e ele citava para mim 9 meses eu fui gerada novamente pela palavra do Senhor. E quando deu 45 dias, o meu ministério mudou, a minha vida financeira mudou. A minha mãe aqui, que não me deixa mentir, o povo liga para mim, nem me vê pessoalmente, não é? Europa, Estados Unidos, de um lado do outro, pessoas enviam ofertas para mim. Eu disse: Senhor, por que esse povo está me procurando tanto, está me abençoando tanto? Ele disse: você passou pela libertação, você está livre, você saiu da prisão, da escassez. O espírito de morte foi paralisado na sua vida. E no final dessa ministração eu fiz uma oferta nos meus apóstolos, e o Senhor recebeu, porque eu sei que tem coisas que oração resolve, mas tem coisa que só uma oferta. Houve sangue. Então a moeda do mundo espiritual é o sangue. A moeda do mundo espiritual é o dinheiro, é o sangue. Por quê? Porque você troca 30 dias de trabalho por um salário. Então você deu o seu sangue ali. Eu não tinha trabalho, mas sempre tem alguém que está mandando alguma oferta para mim. Com 2 dias essa oferta caiu na minha conta e eu mandei tudo que eu tinha, né? E com 45 dias até a data de hoje, nunca mais parou de jorrar. O que eu profetizo na sua vida é que vai jorrar água na sua vida financeira. Aquilo que está preso irá ser liberado no reino espiritual na tua vida, assim como foi na minha. E ali eu passei por essa libertação, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui de pé. Mas não são poucas as experiências. Isso aqui é só um pouquinho das coisas que eu tenho para contar para vocês. Aos pouquinhos vocês vão conhecendo o meu testemunho, que não são poucos, inclusive dessa criança. Amém? Vamos estar agradecendo ao Senhor por esse culto de ensino, por esse ensinamento poderoso. Agora, eu esqueci de orar pelas ofertas. Vamos estar aqui orando, abençoando, para você entender. Esse é o poder da oferta. Eu não só faço primícia, não só faço dízimo, não somente oferta, mas eu também faço ofertas de sacrifícios, oferta nas festas bíblicas. Amém? Estenda as mãos para cá para a gente abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe 30, 60 e 100 por 1. Meu Pai, que o Senhor venha estar liberando no reino espiritual as finanças que estiver presa, meu Deus, que os teus anjos das finanças vão buscar no reino espiritual
espiritual, tudo aquilo que está travado na nossa área financeira. Que o Senhor venha estar abençoando 30, 60, 100 por um. Multiplicação, Senhor, sobre a vida do teu povo. Aqueles que ofertaram e aqueles que também não ofertaram, mas que têm o desejo de ofertar, mas que não pôde, Pai. Abençoa, abre as comportas do céu. Derrama a bênção sem medida sobre o teu povo. Levanta pilares da tua obra, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado. Senhor, transfere a unção da prosperidade, o manto da multiplicação, no nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos orar agradecendo. Senhor, nós queremos te agradecer por esse culto de ensino, onde nós aprendemos mais um pouquinho da tua palavra, Senhor. Nos leve em paz para casa, nos dá uma noite de sono tranquila, meu Deus. Ó Senhor, vai nos guardando até a gente chegar em casa, vai nos dando livramento. Envia os teus anjos, os anjos guerreiros, para estar nos livrando, nos guardando de todo mal. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha estar trazendo uma semana abençoada, debaixo da tua potente mão. Em nome de Jesus, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Divino Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E a igreja diz: amém. Domingo tem culto normal. Amém. De amanhã a 8 é a nossa ação social.